Antes de começar esse vídeo, eu vim aqui trazer um recadinho bem rapidinho pra vocês, gente. Que saiu música nova do Léo Raposa e é super legal, super educativa. E a Sofia, como vocês podem ver, ama, né? Sofia, faz sim. Tá vendo, gente, como é que ela gosta? Eu super recomendo, viu? Principalmente pra você que tem um... Principalmente pra você que tem um bebezinho. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, não se esqueça de passar lá, certo, gente? Então vamos pro vídeo. Deixa eu mostrar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, nem sei a hora que eu vou postar, mas enfim. Esse é um vídeo que eu não me imaginei trazendo aqui pro canal, de jeito nenhum. Eu preferia guardar isso daí pra mim, mas eu resolvi vir trazer aqui pra vocês, porque mesmo depois de 2 anos de canal, e mesmo depois da minha filha já tá grande e saudável aí, como vocês podem ver, veio muita gente aqui ainda me julgar. Então eu vim trazer esse vídeo pra vocês abrir um pouco o olho e pelo menos entender o que se passa na vida de uma pessoa pra depois vir falar coisa que não sabe, certo? Bom, e antes de começar a falar, né, ignore meu português, gente, porque eu falo do meu jeito, como todo mundo já deve ter percebido aí, né, nos meus vídeos, minha linguagem é muito informal e eu vou continuar falando do meu jeito, porque não adianta nada eu aqui na frente de uma câmera tá falando certinho aqui, tudo perfeito pra agradar, sendo que pessoalmente eu não sou assim, então eu vou ser do meu jeito, eu vou falar do meu jeito, enfim, gente, eu ignoro, eu saio do vídeo ou continuo assistindo, se vocês não ligam pra isso, né, porque eu sei que tem muita gente que não liga, mas mesmo assim tem uns que vêm me encher o saco aqui ainda. Então, vou começar contando minha história desde o começo pra vocês, certo? Vai ter coisa que eu não vou falar aqui, porque tem coisa que me dói muito, só de eu lembrar. Mas enfim, ó. Desde pequena eu sempre fui uma menina sossegada, eu sempre fui quietinha, nunca fui de arrumar confusão, sabe? Eu fiquei 6 anos indo na igreja evangélica, participei do grupo das crianças, participei da mocidade, participei de várias festividades, nunca dei trabalho pra minha mãe, gente, me dedicava aos estudos, nunca tinha repetido de ano, né? Ai. E continuando, eu sempre fui quieta na minha. Até o ano de 2014, onde aconteceu uma coisa comigo que mudou minha vida toda, gente. Desde aquele dia eu comecei a ficar quieta, mais quieta do que eu já era. Eu chegava em casa da escola, ia direto pro meu quarto, não conversava com ninguém e eu nunca fui de me abrir com ninguém também. Eu sempre guardei as coisas pra mim. Mas naquela época foi onde tudo mudou, gente, depois desse acontecimento, certo? Foi aí que depois de tanto ficar escondida no meio do meu quarto... Ai, gente, antes de eu começar... E antes desse tempo atrás eu era uma criança normal, sabe? Me vestia normal, era uma pessoa normal. Mas foi aí que depois de tanto ficar pensando em coisa ruim, eu resolvi achar alguma coisa que eu pudesse distrair minha mente, certo? Foi aí que eu comecei a andar de skate. Eu era bem novinha, gente. Foi aí que eu comecei a me vestir estranho, eu cortava meu cabelo, sabe? Aqueles cortes que deixa bem alto aqui, fininho aqui. Gente, eu fiquei muito estranho, eu mudei assim, ó, de um dia pra noite. Eu não vou conseguir achar uma foto minha antes de eu ser skatista, mas eu acho que eu vou tentar achar, eu acho que eu sei onde que tem. Aí eu vou deixar aqui, ó, se eu achar. E agora vai vir uma foto de quando eu me tornei skatista, ó. Viu a diferença, gente? Foi aí que eu comecei a andar com um grupinho de skatistas, né? Que também andavam de skate, óbvio. E um deles era da minha sala. Foi aí que um dia normal, a gente lá na sala, né? E eu toda estranha. Ele chegou em mim e falou assim: Gabi, você fuma maconha, né, gente, no caso. Aí eu não queria ser taxada pra trás, gente. Isso eu tinha 13 anos de idade. Por aí, né? 13, começo de 14. Foi aí que eu falei: fumo, acho que eu fumo, né? Ou eu não vou fumar, ó, minha cara de maloqueira, e você acha que eu não vou fumar? Aí ele falou assim: demorou então, no final da aula você me encontra que nós dá uns tragos juntos, certo? Ai, gente, eu não ia falar, não, tô brincando, não fumo não, porque eu não queria ser passada pra trás, sabe? É sempre influência, e é assim que começa. Aí tá bom, chegou no final da aula,
todo mundo foi, a gente foi pra uma pracinha que tinha lá perto da escola e começamos a fumar. Nada de diferente, não senti nada. Aí eu fui lá, peguei e pensei comigo, já que não teve diferença nenhuma, não fiquei brisada, gente, como se fala, né? Não tive nenhuma brisa, nem nada do tipo. Eu fui lá, peguei e pensei comigo, então eu posso fumar sempre, que daí, né, eu posso ser a pá e não vai acontecer nada comigo, porque não aconteceu nada já, e olha que é a primeira vez. Foi aí, gente, que todo dia eu tava fazendo isso, direto, direto, direto. Não só com meu amigo, mas eu também tinha umas amigas que fumavam e era todo dia, gente. E eu ia em biqueira, arriscando minha vida pra subir numa biqueira, pra poder comprar. Pra depois vir aqui, fumava em todo canto, não tava nem aí pra nada, gente, nada, nada, nada. Minha mãe, óbvio que não sabia, porque eu também não dava apresentar pra ela, sabe? Nunca cheguei em casa com o olho vermelho em casa, nunca fiz nada do tipo. Mas foi aí que um dia, eu acho que, eu não sei se eu tinha bebido na época que eu comecei a beber também. Não sei se eu tinha bebido na época, porque eu sei que eu cheguei em casa meio tonta, sabe? Eu acho que eu tinha fumado também, aí misturou os dois. Aí eu cheguei no meu cunhado, gente, e falei assim, olha só o que que eu tenho. Aí eu fui lá, peguei e tirei uma trouxa desse tamanho aqui de droga, né? Foi aí que ele falou assim, nossa, Gabi, você é doida. E eu confiava demais nele, gente, não vou mentir. Nossa, eu contava tudo pra ele. Aí o que ele fez? Foi lá, pegou e contou pro meu irmão. E meu irmão contou pra minha mãe. Aí pronto, gente, eu só dormi. Eu lembro que depois daquele dia eu dormi. Aí quando eu acordei no outro dia, minha mãe veio falar um monte pra mim, um monte, um monte, um monte. E veio meu outro irmão também, que é o mais velho. Ele me bateu também, eu fui pra cima dele, né? E depois daquele dia, tudo começou a dar errado, sabe, gente? Nada mais ia pra frente. Eu só pensava em sair com as meninas. Comecei a ir pra baile também. Ia pro baile, pra todo canto, todo baile que tinha eu ia. Só que eu sempre fui assim, sabe? Eu falava pra minha mãe assim, mãe, tô saindo, meia-noite eu tô em casa. E meia-noite eu tava em casa, sabe? E minha mãe não me dava mais dinheiro, não me dava. Ela falou assim, você quer usar suas porcarias? Você usa. Mas eu não vou sustentar seu vício. Depois disso, ela nunca me deu nem 5 centavos, gente. Mas foi aí que foi passando o tempo e eu comecei a conquistar a confiança da minha mãe de novo, né? Daí, gente, eu tinha ouvido falar sobre o lança-perfume, né? Nunca tinha usado, mas eu tinha muita curiosidade. E eu queria comprar. Aí, o que que eu fiz? Como eu já tinha conquistado a confiança da minha mãe de novo, eu fui lá, peguei e comprei um lança-perfume. Não, na verdade eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, me dá 5 reais aí pra mim comprar um açaí com as meninas. Aí a mãe falou assim, você vai comprar açaí mesmo? Aí eu falei, vou, né, mãe? Você acha que eu vou usar alguma coisa? Não, nada a ver, pode confiar. Foi aí que ela me deu, gente, 5 reais. E eu fui lá comprar um lança junto com minha amiga. E, e aquele dia, gente, eu travei, eu fiquei muito ruim de tanto baforar. Eu lembro que eu tava numa viela e eu tava baforando e eu caí dura pra trás, gente, do nada. Mas depois eu voltei ao normal, né? Fiquei meio desnorteada, aí eu resolvi ir pra casa. Aí eu cheguei em casa meio ruim e meu pai, eu acho que percebeu. Aí meu pai chegou em mim e falou assim, você fumou maconha, né, menina? Eu tenho certeza que você fumou maconha, olha seu olho. Aí eu falei, não, eu não fumei maconha, né? Eu juro, né? Porque eu não tinha fumado maconha. Mas ele falando um monte, um monte. E nisso eu tava lá no quarto deles, né? Que eu cheguei no quarto dele e falei assim, mãe, cheguei, né? E foi aí onde que ele me prendeu e começou a falar um monte. E minha mãe, gente, não falou um pio, não falou um A. Só tava olhando pra minha cara e balançando a cabeça, sabe? Tipo assim, ó. Mas não falou nada e meu pai falando. Foi aí que minha mãe levantou e foi pra cozinha. E nisso eu tava no quarto, com meu pai falando um monte, um monte, um monte. Daí meu pai saiu e foi pra cozinha também. Eu acho que ia falar de mim pra minha mãe. Mas quando ele chegou lá, eu só ouvi o grito dele, gente, falando, Gabriela, o que que você fez? Daí eu fui correndo, gente, correndo lá pra cozinha pra ver o que tinha acontecido. E minha mãe tinha tomado uns 30 comprimidos de remédio, sabe? Porque desde um tempo pra trás ela tinha depressão. E a depressão dela é muito forte, ela toma remédio super controlado, ela toma uns 5 comprimidos por dia. Mas aí ela tomou um monte desse remédio forte dela de depressão pra tentar se matar. Ela deve ter tomado uns 30, que tinha um monte de cartela assim jogado no chão. E nisso ela tava bem. Ela tomou o remédio, mas ela tava bem, porque o remédio demora um pouquinho pra fazer o efeito, né? Aí a gente não sabia o que fazer, porque uma hora o efeito do remédio ia vir, é muito perigoso isso, né?
Aí eu já liguei pro meu irmão, desesperada, contando o que tinha acontecido. Aí meu irmão já ligou pra ambulância, e chegou meu irmão, meus dois irmãos em ambulância aqui em casa. Foi aí que minha mãe já tava ruim, minha mãe já tava grog, sabe? Falava nada com nada, parecia que ela tava bêbada, porque isso que é o efeito do remédio, né? Se um remédio é forte, se ela tomar um remédio e ela já dorme a noite toda, imagina 30. Quando a gente chega no hospital, ela tava, parecia, quem olhava assim, tinha certeza que ela tava bêbada, né? E nessa época, ainda bem, a gente tinha convênio, então nem teve que esperar muito. Só que como os médicos não estavam dando nada pra esse caso, eles deixam minha mãe lá esperando, sentada até chamar, né? Mesmo ela tendo chegado de ambulância. Mas foi aí, gente, que quando ela entrou assim no consultório, o corpo dela começou a inchar, o rosto dela tudo inchado, os dedos inchou. E eu nem podia, né, entrar na sala pra ver, só que meu irmão me puxou com tudo. Tava meu irmão e meu pai dentro da sala, né? E meu irmão me puxou, né? Fez assim, ó, Gabriela, vem aqui que você vai ver. Se sua mãe morrer, a culpa é sua. E se sua mãe morrer, eu te mato também, né? Olha, foi você que tá fazendo isso daí com sua mãe. Agora você tem uma vergonha na sua cara, né? Nossa, falou um monte. Ele falou assim, você vai ficar de olho. E eu fechava meu olho, ele me segurava pra mim abrir o olho. Ele falava, você vai ver. Porque foi você que fez isso. Nisso, tinha que enfiar uma sonda. Não sei se era na boca ou no nariz da minha mãe pra poder fazer uma lavagem, né? Pra tirar o remédio de dentro dela. E ela tava toda agoniada, gente, toda. Não dava pra enfiar a sonda. No final de tudo, eu saí da sala, eu não sei o que aconteceu. Só que, graças a Deus, minha mãe ficou bem. Aí depois daquele dia, gente, eu falei assim, ó, não vou mais fumar, tá bom? Não vou mais fazer nada de errado, pode ficar sossegada. E foi aí que minha mãe confiou em mim, né? Mais uma vez eu me deixei cair pela tentação. Teve uma vez que eu fui pra igreja, me deu vontade de ir pra igreja, eu simplesmente fui. E lá tinha uma pastora, gente, que ela revela, sabe? Faz revelação pra você. E ela chegou em mim e disse assim, olha, Deus tá te livrando, porque eu tô vendo que você vai pra um baile, vai beber bebida batizada, que no caso é com balinha, e vão te levar pra bem longe de São Paulo, que eu sou de São Paulo, Mauá, e ela falou bem longe de São Paulo. Ou seja, iam me levar pra outro estado, né? Daí eu pensei assim comigo, se Deus tá me livrando disso, então eu já tô livrada, né? Eu posso fazer o que eu quiser, que isso eu sei que não vai mais me acontecer, certo? Foi que teve um baile aqui na minha cidade, que minha mãe não deixava eu ir de jeito nenhum, né? Mas ela nem sabia que ia ter esse baile, porque senão ela não ia deixar nem eu sair de casa. Mas eu falei, mãe, eu vou ali na minha amiga, tá bom? Mais tarde eu volto. Aí minha mãe falou assim, tá bom, vai. Foi aqui da casa da minha amiga, a gente foi pra esse baile, né? E a gente não tinha nem um centavo no bolso. Então eu falei assim, eu não vou beber, né? Não tem como eu comprar uma bebida. Só que aí foi chegando uns amigos com as bebidas e a gente foi bebendo, bebendo, bebendo. Gente, quando eu vejo eu não lembro mais de nada. Eu só lembro das coisas que me contou no outro dia. E essa minha amiga contou, eu tava lá fora do baile e tinha dois caras me puxando pra dentro de um carro. E ela me puxando de outro lado. E os caras me puxando. E eu falando, deixa eu ir, me solta, pode deixar eu ir. E ela falando assim, você não vai não, Gabriela, você tá bêbada. De jeito nenhum que eu vou deixar, né? Foi aí que chegou um outro amigo nosso e me puxou e acabou que eu não fui. Aí eu fui pra casa dessa minha amiga. No dia, não sei o que aconteceu com o meu celular, gente. Eu tinha perdido. E fazia pouco tempo, só que depois ele foi aparecer com minha mãe. Mas eu não lembro de nada, gente. Uma vizinha daqui da minha rua me viu lá nesse baile e ligou pra minha mãe e falou assim, Gabi, e falou assim, Simone, sua filha tá sendo arrastada lá no meio do baile por dois caras. Aí minha mãe foi desesperada atrás de mim, entrou no meio do baile e eu nem tava mais lá, gente. Eu já tava na casa dessa minha amiga, né? Mas foi aí que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, posso dormir na casa dela, né? E eu tava ruim. Só que minha mãe já tava me esperando lá no baile, né? Que é na rua de cima da casa dela. Minha mãe falou assim, não, onde você tá? Onde você tá? Aí eu fui lá, peguei e falei que eu tava na casa dessa minha amiga e ela foi da casa dessa minha amiga, gente. Foi dois carros pra me procurar, foi um monte de gente da minha família pra me procurar, certo? E eu sei que eu tava muito ruim, muito ruim, muito ruim. E meu pai me xingando, aí eu não sei o que eu falei com ele, gente, que eu só lembro do tapa na cara que ele me deu. No outro dia, minha mãe me contando que eu tava tão ruim, que ela falou assim, Gabi, vai deitar e vai dormir. E eu saí da minha casa, fui lá na casa do meu irmão, deitei no tapete do meu irmão e falei que eu dormia lá todos os dias.
Pra você ver, gente, qual era o nível da pessoa, como a pessoa tava muito ruim mesmo. E no outro dia meu pai veio quando eu já tava bem, né? Do outro dia, porque no outro dia tava de ressaca ainda, tudo girando. Mas foi aí que meu pai falou assim que não tinha batido em mim, que tinha batido numa coisa que tava dentro de mim, né? E realmente, gente, eu não tinha sentido nada. Ele me bateu, pra mim não fez diferença. Não doeu nem um pingo, eu só lembro do tapa. Do tapa é a única parte que eu lembro, que a gente tava dentro do carro, ele tava do meu lado e meu irmão dirigindo. E eu só lembro desse tapa. E realmente, gente, não doeu. Aí que depois desse dia eu pensei direito e falei assim, tive a certeza, no caso, que com Deus não se brinca, porque eu duvidei da palavra dele. Não é que eu duvidei, foi que eu achei que eu já estava livre, né? Como a moça me disse que eu já tinha ganhado o livramento, pra mim isso daí não poderia acontecer. Aí eu passei a me cuidar mais, né? Mas aí teve uma vez que eu fui pra igreja e essa mesma mulher revelou pra mim que tinha uma cobra dentro da minha casa. E essa cobra, no caso era uma pessoa, tá bom, gente? É figurativo. Aí essa cobra ia passando no pé de todo mundo, sem dar a mínima. Ninguém ligava pra essa cobra, sabe? Passava pelo pé da minha mãe nem tava nem aí. Passava pelo do meu pai, dos meus irmãos, e ninguém ligava. Mas quando ela chegava no meu pé, ela ficava grande e dava o bote e me prendia e me levava para um abismo. E um abismo gera outro abismo. É isso daí que ela falou pra mim. Ela disse que Deus só tava me dando corda. Tava me dando corda. E que quando ele puxasse essa corda, era pra mim aguentar o baque, porque o negócio ia ser forte, hein? E que eu ia voltar pra ele de um jeito ou de outro, né, no caso. E falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida também. E, gente, tinha duas pessoas que eu confiava muito, que andava comigo, que era uma amiga minha e um menininho que eu ficava na época, né? Então podia ser um dos dois. Aí o que eu fiz? Eu me afastei dos dois, não brinquei mais com isso, me afastei dos dois, deixei ele pra um lado, deixei ela pra um outro e fiquei só com minhas amizades antigas mesmo, porque era só dos dois que eu desconfiava, sabe? E graças a Deus não me aconteceu nada, né? Mas mesmo, gente, depois de tudo, eu não sosseguei, eu saía bastante ainda, eu gostava de ir pra baile, eu ainda fumava, eu ainda bebia, e eu não tava nem aí pra nada. E minha mãe sempre foi uma mãe, sabe, tipo, não faz isso, Gabriela, mas eu ia lá e fazia, não adianta, porque eu sabia que minha mãe não ia vir atrás, se bem que ela já foi muito atrás de mim nas festas. Mas ela nunca foi de me bater por causa dessas coisas, né? Mas até porque também não tinha jeito, né? Se ela me batesse aqui, eu ia lá e eu ia fumar e ia beber de qualquer jeito, né? E eu não tava nem aí. Eu me envolvi com muita coisa errada, gente. Já cheguei a passar droga pros outros. Cheguei a ficar numa biqueira também. E nunca me importei, nunca liguei pra minha mãe, sabe? Nunca falei, ah, vou parar com isso por causa da minha mãe. Mas né, era o jeito que eu tinha de ganhar um trocado, certo? E eu tava fumando cigarro também na época, que foi a época que eu conheci o Raí. A gente se conheceu porque na época, né, eu andava com uma amiga minha e essa minha amiga marcou de ficar com o Raí e eu ia ficar com o primo do Raí. Aí a gente foi lá, só que o Raí queria ficar comigo, só que não tinha jeito, minha amiga queria ficar com o Raí, né? Aí a gente falou, quer saber, vamos todo mundo trocar, vamos, eu fico com o Raí, você fica com o Raí, eu fico com o outro, você fica com o outro e pronto, todo mundo fica com todo mundo, certo? E foi isso que a gente fez. Ela ficou com o Raí, eu fiquei com o primo do Raí. Depois a gente trocamos e eu tô com o Raí até hoje. E o Raí não sabia que eu fumava, né? Foi aí que ele me viu uma vez na porta fumando e ele nem falou comigo, né? Mas eu falei, oxe, tô nem aí, né? Eu nem gostava dele na época. Mas ele chegou em mim e falou assim, ó, Gabi, se você quiser continuar comigo, você vai ter que largar esse cigarro. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Mas eu falei assim da boca pra fora, sabe? Eu falei, tá bom. Aí tá bom, aí eu só não fumava na frente dele, quando eu sabia que eu ia ver ele, sabe? E a gente saía, gente, bastante. Teve uma vez que a gente tava num baile e a gente tinha bebido, ele de moto, eu na garupa. A gente foi passar por uma rua e o Raí foi ralando, gente, com a moto e passou em cima de umas pedrinhas, quase que a gente cai. E nós dois sem capacete ainda, pra você ver o nível das pessoas, né? Se a gente caísse, gente, aquele dia, pronto, posso ter certeza que era o fim. Eu não estaria nem aqui pra contar a história pra vocês. E aí o Raí saía bastante também, a gente já teve bastante livramento.
porque a gente bebia muito. Foi aí, gente, que eu engravidei dessa criaturinha aqui, ó. Né, Sophie? Foi aí que eu engravidei dela, né? E tudo mudou, gente. Eu agora hoje sou uma pessoa sossegada. Eu não dou mais trabalho. Eu saio sim, eu não vou falar pra vocês que eu não saio, né? Mas é difícil, sabe? E quando eu saio assim é de tarde, pra essas matinês, pra beber socialmente também, pra ficar com os amigos. Mas não saio mais pra fazer coisa errada, gente. Graças a Sofia, né? Eu tenho certeza que ela foi o livramento e foi a bênção que Deus tinha na minha vida, com certeza. Porque se não fosse ela, eu tenho certeza, gente, que eu não estaria nem aqui pra contar essa história pra vocês. Porque eu acho que se não fosse ela, eu não ia estar com o Raí até hoje. E se não fosse o Raí, eu ia voltar pra minha vida e minha vida sabe como é que era, né? Então com certeza eu não estaria aqui pra contar essa história, gente. Com certeza. Fora que ela também veio numa época boa, porque como eu já disse, minha mãe tem depressão muito forte, né? E ela não tem nenhum neto e não tem ninguém aqui que fique com ela, sabe? Tipo, distrai a mente dela. A gente até conversa, sabe? Mas faltava uma criança aqui em casa. Porque um dos meus irmãos não pode ter filho e o outro nem pensa nisso ainda. Mas foi aí que a Sofia veio também, ajudou bastante ela na depressão, porque a Sofia ama a avó, a Sofia já chega beijando, abraçando, e a Sofia é muito simpática, sabe? Ela já dá um sorriso desde pequena, a Sofia foi assim. Então foi que eu acho que a Sofia veio na hora certa, gente. Só que mesmo assim aconteceu um caso. Vê como é que a Sofia faz uma grande diferença na vida da minha mãe também. A gente tava aqui, eu morava com minha mãe. Pra quem não sabe, eu moro só na casa de cima. A casa da minha mãe é aqui embaixo. Só que eu vivo lá também, eu levo a Sofia todo dia lá, fico lá com ela, né? Só que eu fui viajar pra Bahia, porque o Raí queria apresentar a Sofia pro pai dele. A mãe já conhecia, né? A mãe da Bahia também. Só que o pai dele não vem aqui pra São Paulo. Aí a gente resolveu ir lá, né? Eu ia pegar férias na escola e ele também ia sair do trabalho que ele tava. E a gente resolveu ir lá. E quando já tava tudo decidido, que eu falei, mãe, eu vou pra Bahia, tá bom? Vou ficar um mês e pouco lá. Aí minha mãe já começou a chorar. Minha mãe falou assim que não ia aguentar não, ficar aqui longe da Sofia, né? E eu já fiquei meio pensativa, só que as passagens já estavam compradas. Tipo, a gente comprou uma passagem no dia 10, vai. No dia 10, aí eu contei pra minha mãe lá pro dia 12 e dia 15 a gente já viajou. Só que minha mãe falou assim que não ia aguentar ficar sem a Sofia, aí o que ela fez? Ela foi pra Minas um dia antes. No caso, ela foi no dia 14 pra Minas, porque meus parentes é do lado de Minas. Minha avó, meus tios, o irmão dela, no caso, a mãe dela, tudo lá de Minas. Aí ela foi pra lá pra tentar esfriar a cabeça, né? E a pressão lá tava pior do que aqui, gente. Aqui que minha mãe fez, tomou mais remédio pra tentar se matar. Porque a falta da Sofia também influenciou, né? Aconteceu outras coisas com ela lá, mas se ela estivesse aqui, se eu estivesse aqui com a Sofia, eu garanto que nem ia ter acontecido isso. Então eu me sinto um pouco culpada por isso também. Mas foi aí, e eu descobri porque ela tava lá e meu irmão me mandou mensagem. Meu irmão muito sem jeito, né, pra me contar. De vez de me dar notícia numa boa, não. Ele chegou em mim e falou assim, Gabi, a mãe tomou remédio pra tentar se matar. E ela tá internada. E eu sem saber o que fazer, gente. Só sabia chorar. Eu mandei um monte de mensagem pra minha mãe, perguntando por que ela tinha feito isso. Mas eu sabia que ela não ia ver, né? Aí eu mandei mensagem pra minha prima. E essa minha prima trabalha lá no hospital, né? Dessa cidade que minha mãe tava, em Minas Gerais. Minha prima falou assim que minha mãe tava bem, que só ia tirar o remédio, né, como fez da última vez. Só que minha prima me dando notícia boa e meu irmão me dando notícia ruim de um lado, falando que minha mãe tava muito ruim, que os médicos nem conseguiu botar a sonda no nariz, não conseguiu fazer ela vomitar também, que ia ter que encher ela de injeção pra tirar o remédio com a injeção. Eu não sei como funciona isso. Mas eu sei que foi horrível, gente. No outro dia, minha mãe, eles conseguiram fazer a lavagem, né? E meu irmão foi pra Minas. No mesmo dia que aconteceu isso, meu irmão pediu um tempo no trabalho e já foi correndo pra Minas, né? E eu tinha até pedido pro meu irmão, que eu acho que, se não me engano, eu tinha 120 na conta. E a passagem da Bahia pra Minas, eu acho que eram 180.
Aí eu falei, Gabriel, deposita aí R$60 na minha conta que eu vou pra Minas, hoje mesmo, né? Hoje mesmo não, no caso, que já não dava, mas assim que possível eu já vou pra Minas, eu fico lá com minha mãe. Acabou que não precisou, depois daquele dia eu não demorei muito pra ir embora da Bahia, não. Só esperei o casamento mesmo, que a gente foi pra um casamento, né? Aí eu só esperei esse casamento passar, passou mais um final de semana lá e nós viemos embora. E minha mãe já tava aqui quando a gente chegamos. Um dia, graças a Deus, eu tô bem sossegada, minha filha tá saudável aqui, ó, tá linda. Eu tenho minha casa própria, toda mobiliada, gente, e não me falta nada, graças a Deus. Eu trouxe esse vídeo só pra vocês pensar mesmo antes de julgar, porque eu acho que a Sofia foi um livramento na minha vida, foi um livramento na vida da minha mãe. Então a gente tem que entender um pouco das coisas pra sair falando. A gente fala, ah, você é vagabunda, você engravidou nova. Ai, que horrível, sua mãe deve sentir um nojo de você. Mas não é assim, gente, que funcionam as coisas. Eu acho que Deus não faz coisa certa em pessoas erradas. Então se eu engravidei nova, era pra mim ter engravidado nova. Vai saber o que não teria me acontecido se eu não tivesse engravidado, né? Vai saber o tanto de coisa que a Sofia me livrou. Saber também o tanto de coisa que a Sofia não livrou minha mãe de fazer também, né? Graças a Deus, hoje minha mãe tá bem também. Mas o que eu quis dizer com esse meu testemunho foi apenas isso, gente. Não julga sem saber. Pra tudo nessa vida tem um propósito, certo? Nunca que ia me acontecer uma coisa que não era pra ter acontecido, certo? E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá um joinha aí, ó. Se inscreva no meu canal. Não só chover. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Sigam lá no meu Insta, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, certo? E é isso, gente. Tchau, um beijo. E até o próximo vídeo.